A paz do Senhor Jesus. Quem tem o prazer de falar com todos vocês é o presbítero José Maria. Hoje, prazer muito grande, é uma alegria falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Que é o nosso alimento espiritual. A humanidade precisa se conscientizar que ela precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje o meu assunto é sobre profecias nos últimos dias. Nós estamos vivendo o Apocalipse. O Apocalipse é de origem grega, que significa revelação, descortinar. Aquilo que está oculto. O Apocalipse é escatológico, é futurista. Aquilo que vai acontecer no tempo do fim. E nós estamos vivendo o tempo do fim, os últimos dias. E esse cordeiro, ele morreu, ressuscitou, e por 40 dias ainda, ressurreto, ele andou na Palestina e manifestou para muitas pessoas. Só que hoje ele está lá no céu, à direita de Deus, lá no tabernáculo de Deus. E João, ele estava na ilha de Pátimo, um lugar de domínio romano, onde exilava, prendia homens de alta periculosidade, criminosos. Eram punidos pelo governo romano, pelo imperador de Roma. E João teve a revelação do Apocalipse. E nesse capítulo 6, fala de 4 personagens. O cavalo branco e alguém sobre ele. O cavalo vermelho e alguém sobre ele. O cavalo preto e alguém sobre ele. E o cavalo amarelo, alguém sobre ele. Mas quer dizer isso? São profecias escatológicas. São revelações. São ordem de Deus que vai se cumprir. Essas profecias, o que está escrito, está se cumprindo. Então esse cavalo branco é uma linguagem de figura, é um símbolo da força, de destruição. E quem está sobre esse cavalo branco, ele tem um arco para matar, para atirar nos seus adversários. E ele tem uma coroa sobre a cabeça. A coroa é símbolo de vitória, de conquista. Aquele que foi coroado é aquele que venceu. Só que esse homem do cavalo branco, descrito aqui no Apocalipse, ele é uma figura mentirosa. É o falso libertador. Em outras palavras, é o anticristo. Ele ainda não se manifestou. Vai ser um governo do homem do pecado. Mas eu quero voltar-se no cavalo vermelho, no cavalo preto e no cavalo amarelo. São profecias, são legiões de demônios. São demônios que vão atuar no planeta Terra, especificamente. E esse legião de demônios, do cavalo vermelho simbolizando, fala-se de guerra. Guerra, matança. Guerra, rumores de guerra. E esse Apocalipse, essa revelação, nós estamos vivendo ela. O mundo está em guerra. O mundo está em destruição. Então esse cavalo vermelho, ele é guerra. São demônios que provocam guerra entre as nações. Nação contra nação e reino contra reino. Jesus profetizou isso em São Mateus capítulo 24.
Nós estamos vivendo esse período de guerra. E o cavalo preto fala de fome, fala de controle da economia, é a preocupação dos governos em manter alimentado a população. Então, o controle, a balança fala de controle dos alimentos. Né? Estão vivendo um período de escassez, inflação alta, preço alto, pessoas passando necessidade, fome, e tem lugares que tem o dinheiro, mas não tem o alimento. E tem lugares que controla a comida, quantos quilos de arroz, quantos quilos de feijão, o alimento é controlado. Então esse é o cavalo preto, é o controle da economia, da comida, da alimentação. O cavalo amarelo, ele fala de legiões de demônios que veio para matar. E que segue ele o inferno. A espada. Espada quer dizer guerra, morte. Olha só. Segue a morte, segue o inferno, segue espada que é guerra, a peste que é doença e besta as feras. E diz que essa profecia, esse cavalo amarelo, ou essa legião de demônios, já estão soltos, é para destruir a 4ª parte da população do planeta. Veja que a população do planeta está em torno de 8 bilhões e alguns milhões. E essa profecia, esses demônios, para destruir as pessoas com doenças, com guerras, com fome. E a morte, o inferno segue ela. As pessoas morrem e inferno, que é o Hades, é um lugar, uma prisão, onde as pessoas são presas. E peste é doença. Quando fala peste, está falando de doenças que as pessoas ficam desenganadas. A AIDS. Você vê a pandemia, foi uma das pestes que matou muitas pessoas. Nós tivemos o câncer, a tuberculose, várias doenças que aparecem. Por que aparecem essas doenças? São pestes, são legiões de demônio atingindo os seres humanos no planeta. No planeta. Na América do Sul, na América do Norte, na América Central, nos países asiáticos. Então, a função dessas profecias, é trazer catástrofe. Nós estamos vivendo essas catástrofes. Nós vemos na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, no Brasil, seca, fome, miséria. Nós vemos aqui guerras de facções, destruição, guerras bélicas, bombas atômicas. Então isso é o Apocalipse cumprindo, é a destruição. São profecias, e nós estamos vivendo ela. E esse cavalo branco, que ele é um símbolo do anticristo, é um governo mundial que ainda não se manifestou, mas ele está sendo preparado para manifestar e dominar o planeta. Então, o Apocalipse está se cumprindo. O Apocalipse está se cumprindo. As pessoas não se entendem mais. Qualquer coisinha é morte. Você vê que a imoralidade, o pecado aumentando assustadoramente. Então o Apocalipse está se cumprindo. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Então, você que é um servo de Deus, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é servo de Deus, santifique-se mais, busque mais a Deus. Jesus está voltando. O Apocalipse está se cumprindo e nós estamos vivendo
nesse período. Um abraço, fica com Deus. Amém.